Olá, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje é dia de vir falar de mais um jogo que nós podemos usar para fazer jogos educativos ou para fazer jogos sérios, adaptando ou utilizando diretamente. Desta vez estou a falar do Twilight Struggle, um jogo que simula aqui a parte da Guerra Fria, de 45 a 89, no século XX, claro, em que vamos simular, neste mapa, as relações de poder em cada um dos países que participam ou que participaram nestes conflitos, que foi um conflito, por vezes com guerras mesmo concretas, sérias, outras vezes apenas de uma guerra de influências e de espionagem. E isto é representado aqui no mapa através daquilo que nós chamamos, no hobby dos jogos, o controle de área, ou seja, cada país tem aqui dois locais para colocar a influência norte-americana ou a influência soviética, representada até de pecinhas que têm valor. Quando algum dos países controla de modo, tem um número suficiente para controlar esse país, passa a poder controlá-lo e considerar para o domínio do mundo, que vai ser um dos objetivos para o jogo, é que cada um dos países domine então o mundo sem desencadear uma guerra nuclear, porque isso se encaixa no tema, ou seja, a Guerra Fria supostamente foi ganha pelos Estados Unidos, pelo domínio que conseguiu, pelo domínio também económico e político, e sempre sem desencadear uma guerra mundial. E como é que o jogo faz isto? Faz isto através deste mapa que eu vos mostrei. Vamos mostrar aqui apenas a Europa, porque é mais fácil de perceber. Portanto, estão a ver aqui localizações dos vários países para colocar então as influências. Vou ver, por exemplo, um 5 de influência soviética, por exemplo, colocado aqui na Roménia. E se tivesse só apenas de um de influência americana, claramente estava em domínio, e este passava, virávamos a pecinha e estava sob influência direta da União Soviética. Isto basicamente é para representar as influências. Tem aqui também uns países que são chamados os Battlegrounds, são locais onde houve mais impactos na guerra e que vai haver mais pontuadores depois no sistema de jogo, que é para representar a importância que eles tiveram historicamente. Mas o que é que o jogo também é muito interessante? Nós temos aqui vários baralhos, e os baralhos é o modo como os jogadores vão jogar. E eles vão jogar cartas. E se reparem, as cartas são tudo eventos históricos. Por exemplo, o de Gaulle lidera a França. O surgimento de Fidel Castro em Cuba. O bloqueio a Berlim, a Guerra da Coreia. E as cartas estão a explicar o que é que fazem e nós acabamos por ter uma noção, o surgimento da NATO. Todas estas coisas existem, os baralhos para os vários períodos históricos, vão ser o modo como os jogadores vão jogando, porque vão ativando eventos e vão colocando ou retirando influência militar também nos vários países. Portanto, é uma forma, através destas cartas e do sistema de jogo, que neste caso é um jogo de controle de área, nós aprendermos história. Ou seja, não é aprender história como muitas vezes se usa com jogos, que é fazendo um quiz com perguntas e respostas. Aqui não é o caso. Os jogadores não têm de saber as respostas, mas à medida que vão jogando, vão compreendendo o impacto dos eventos e aquilo que aconteceu, e depois até têm curiosidade para ir explorar e tentar perceber afinal o que é que foi aquilo. E depois, conhecendo o jogo, já conhecem praticamente toda a história da Guerra Fria. E depois, claro, têm a possibilidade de reescrever a história conhecendo os condicionamentos que aconteceram. Portanto, isto é uma forma poderosíssima de explicar a história. Claro que é um jogo que não é muito simples, porque depois tem muitas coisas. Tem, por exemplo, a corrida espacial também, tem todas essas coisas. Mas através desta conjugação simples de cartas, que têm impactos no sistema de jogo, que descrevem situações reais, e depois aquilo que são chamados os pontos de ação, são quantidades de pontos que os jogadores podem transformar em decisões para alterar o jogo, nós podemos influenciar e ajudar a reconstruir a própria história, compreendendo assim o que foi o passado. De notar ainda que o jogo tem o mérito de conseguir simular bastante bem o contexto de Guerra Fria, ou seja, de tensão, porque o próprio jogo pretende que nós evitemos o conflito direto. E isso depois vai criar realmente uma sensação de entrada naquilo que foi uma guerra bastante diferente das outras, que não foi uma guerra direta, foi uma guerra indireta ou de múltiplas pequenas guerras, e que isso é bastante bem representado no modo como os jogadores vão interagindo com o sistema de jogo, as cartas e o próprio tema e os próprios componentes e o mapa. Está aqui um exemplo de mais um jogo que nós podemos usar para compreender a história, tendo aqui uma atividade dinâmica e interessante para os alunos. Então lá, Deus!